Boa tarde a todos e todas. Hoje eu estou aqui para apresentar para vocês a minha tese de doutorado. Esse seminário público é um dos últimos requisitos para que eu obtenha meu título de doutor, pelo Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação da UFMS. Nesse trabalho, eu analisei comportamentos dependentes do sexo e da densidade em dois mamíferos neotropicais, que eu vou dizer quem são e quais aspectos foram avaliados durante o trabalho. Eu sou o Thiago Matheus, ainda doutorando da Ecologia. Eu tive como orientador o professor Dr. Luiz Gustavo Rodrigues Oliveira Santos. E como orientador eu tive o Jorge Fernando Saraiva de Menezes. E meu orientador no sanduíche foi o professor James Forrester. Então foram meus dois orientadores. A minha tese é dividida em dois capítulos. No primeiro capítulo, eu foco na densidade e no uso do espaço do gambá da orelha branca, que é o Didelphis albiventris, em uma área urbana. E no segundo capítulo, eu avalio aspectos de dependência, efeitos de dependência sexual, de densidade, no rato da bromélia, que é o Trichomis fosteri, em relação ao uso do espaço, baseando-se na seleção de recursos. O tempo é limitado, eu tenho de 40 a 50 minutos para fazer essa apresentação e o conteúdo é extenso. Então, minha apresentação ela tem que ser sucinta. Ao final da apresentação, então, eu vou ficar online pelo YouTube, respondendo qualquer pergunta ou qualquer adição que qualquer pessoa que tenha visualizado a apresentação possa ter, ok? Então, fiquem à vontade para comentar e perguntar ao final da apresentação. E eu também deixo meu e-mail lá no final, caso vocês tenham alguma dúvida mais específica, alguma questão sobre literatura, sobre método utilizado, vocês podem tranquilamente entrar em contato comigo, tá ok? Bom, vamos lá. Primeiro capítulo, então, a parte de densidade e uso do espaço pelo gambá. Nesse capítulo, a gente começa falando sobre a área de vida. A área de vida é um conceito relativamente antigo, data lá do início do século XX, perto da metade da primeira metade do século XX. E esse conceito, né, esse conceito mais delimitado. Na verdade, a área de vida vem um pouco antes, né? Darwin já pensava em área de vida. Mas o conceito delimitado que a gente usa de alguma forma até hoje foi definido por Burt, lá em 1943, e diz mais ou menos isso, que toda área que o indivíduo utiliza para realizar suas atividades regulares, como busca por comida, abrigos, parceiros reprodutivos, etc., qualquer recurso seria a área de vida. E com algumas saídas ocasionais dessa área que... Bom, é difícil definir exatamente como a saída ocasional, mas vamos pensar que eventualmente o animal ele sai daquela área para não realizar alguma atividade principal, então seriam as saídas ocasionais. Então, basicamente, é onde o animal vive, né? Onde ele executa suas atividades regulares para procurar recurso. E dentro do conceito de área de vida, a gente sabe e entende que variáveis externas e internas ao animal podem influenciar como essa área de vida é formada, o tamanho, o formato, se haverá mais ou menos sobreposição entre os indivíduos. E como fatores internos, eu destaco aqui os principais para vocês, que são o sexo, a massa corporal, as condições fisiológicas, ou seja, se o animal tem alguma, por exemplo, alguma alteração hormonal, algum período reprodutivo específico, condições de saúde, se o animal está parasitado, ou tem alguma doença, ou se ele está muito saudável, e o estágio reprodutivo. Bom, esses aspectos eles moldam como os animais, fatores inerentes aos animais moldam a área de vida. E como fatores externos, né, eu trouxe aqui os 4 principais, que basicamente são o habitat. O animal ele está no habitat, então o habitat é um grande filtro em como ele vai conseguir moldar essa área de vida. Temperatura, para a grande maioria dos animais, é um fator determinante. Recursos, porque óbvio, você monta sua área de vida baseando-se na procura, na intensa busca por recursos. Então, os recursos são muito limitantes, na maioria dos casos, para a formação da área de vida. E a sazonalidade. Áreas de vidas podem mudar ao longo do tempo, né, acompanhando algum fator sazonal. Então, eu elenquei esses 2 grupos de características como as principais que moldam as áreas de vida. E alguns fatores largamente estudados mostram algumas relações clássicas de área de vida para a gente. Por exemplo, animais menores, né, pensando numa mesma espécie,
né, ou até mesmo espécies muito discrepantes. Mas, em média, animais menores terão uma área de vida também menor, quando comparado a animais maiores, que terão uma área de vida maior. Isso é uma relação meio clássica, porque animais maiores normalmente têm uma demanda energética maior, uma demanda por recursos energéticos maior. Então, para ele suprir essa necessidade, ele tem que se deslocar por áreas maiores e, consequentemente, ele forma áreas de vidas maiores também. Essa é a relação mais básica, mais clássica. E, muitas vezes, para muitas espécies, existe um componente que é o dimorfismo sexual. E muitas vezes esse dimorfismo sexual é relacionado ao tamanho dos indivíduos. Então, por exemplo, nessa situação hipotética que eu criei, fêmeas são menores que machos. E fêmeas exibem uma área de vida menor que machos simplesmente porque fêmeas são menores. Né? A gente, na verdade, está resgatando o mesmo conceito do slide anterior. Nesse caso, que a necessidade energética dos machos é maior, então machos também exibem áreas de vida maiores. Mas nós temos outros casos na natureza que não são tão simples assim. Nós temos, por exemplo, animais que não exibem um dimorfismo corporal visível, claro ou testável, enfim, não têm um dimorfismo sexual aparente, ou mesmo não têm um dimorfismo sexual, mas as fêmeas, por exemplo, ainda exibem áreas de vidas menores que os machos. Né? E aí, nesse momento, a gente tem que tentar achar outras explicações para isso. Uma das explicações mais atreladas a esse padrão são os comportamentos sexuais diferenciados entre machos e fêmeas para muitas espécies de vários táxons. Por exemplo, para pequenos mamíferos, que é até o rato exemplificado aqui, os machos tendem a se locomover mais, especialmente nas estações reprodutivas, do que as fêmeas, porque ele está buscando mais parceiras. Então, e as fêmeas, por sua vez, elas tendem a ficar em áreas mais exclusivas, com uma melhor qualidade de recurso, porque as fêmeas de mamíferos precisam cuidar da prole. Então, áreas menores com maior qualidade tendem a ser melhores para fêmeas. Machos, muitas vezes promíscuos, procuram áreas maiores. E aí a gente, mesmo sem um dimorfismo corporal, a gente tem esses padrões diferenciados simplesmente por uma relação de comportamento sexual e fisiológico, enfim. Bom, acabei de falar isso, né? Acabei ultrapassando os slides. Então, machos, para muitas espécies de pequenos mamíferos, tendem a se mover mais, né, na estação reprodutiva. E as fêmeas tendem a ter áreas menores, né? Porque elas precisam geralmente de áreas melhores. Consequentemente, elas se expõem menos. Quando elas acham uma área de boa qualidade, elas tendem a ficar. E uma outra característica da área de vida é a sobreposição. Então, nós temos o tamanho, que é um componente importante, né? E nós também temos quanto e como, na verdade, o grau e como as áreas de vida se sobrepõem. Então, nesse exemplo hipotético aqui, eu criei círculos azuis que representam os machos, círculos vermelhos que representam as fêmeas. Notem que, nesse exemplo, todos os machos se sobrepõem com todos os machos e com as duas fêmeas do modelo. Mas as duas fêmeas não se sobrepõem. Então, o que eu quero trazer aqui é que muitas vezes, para muitas espécies, as fêmeas exibem, especialmente pequenos mamíferos, as fêmeas exibem comportamentos mais territoriais, linkados também ao mesmo motivo que eu falei nos slides anteriores, né? Nessa busca por recursos melhores, por áreas de melhor qualidade, e até para evitar infanticídio, evitar que uma fêmea possa matar o filhote da outra, evitar uma densidade alta de indivíduos, as fêmeas podem exibir uma sobreposição de área de vida menor que a esperada pelos machos, também linkado a esse comportamento sexual. Existem diversos métodos para avaliar e medir a sobreposição das áreas de vida, geralmente é feito par a par, indivíduo a indivíduo, só que é uma coisa muito complicada a gente ter uma real sobreposição de todas as áreas de vida. Porque para a gente saber como realmente as áreas de vida estão distribuídas no espaço e se elas estão sobrepostas ou não, é necessário que a gente conheça, a gente marque e a gente tenha as localizações que montam a área de vida de todos os indivíduos. Isso não é uma tarefa fácil. Então, a grande maioria dos trabalhos, eles trazem uma sobreposição que ela é menor do que o real, simplesmente porque não tem como avaliar todo mundo. Então, nesse outro exemplo hipotético aqui, eu trago para vocês que
Os círculos azuis são as áreas de vida que são macho ou fêmea agora. Na verdade, são só as áreas de vida que nós, por exemplo, pega um pequeno mamífero qualquer, nós marcamos os indivíduos que são as áreas de vida azuis. Então a gente vê, por exemplo, que só esses dois estão se sobrepondo. Só que a nossa falta de capacidade de avaliar toda a população escondeu várias outras sobreposições que são os círculos vermelhos, simplesmente porque nós não capturamos ou nós não marcamos, não monitoramos todos os indivíduos da população. Então a sobreposição é uma coisa meio complicada, a sobreposição real é uma coisa meio complicada. Agora chegamos então no objeto desse trabalho, que é o de Delphis albiventris, esse gambá extremamente simpático. Essa gambá mesmo, eu dei o nome de Monique para ela, na época, foi uma grande parceira de campo. É uma gambá que eu monitorei, ela está nesse trabalho, tem até a anteninha aqui, ó, do monitoramento, a gaiola que a gente capturava. Bom, gambás, de Delphis albiventris especificamente, eles têm uma ampla distribuição, eles ocorrem em uma grande faixa da América do Sul, que pega praticamente toda a parte de Cerrado e vai até o sul da América do Sul, parte do sul da América do Sul. Eles são bastante abundantes, então é um animal que ocorre em quantidades altas, legais para você trabalhar e capturar e ter um N bacana. É um animal facilmente encontrado em áreas urbanas, né? Um mamífero que se adaptou bem às condições humanas e vive em fragmentos, às vezes em casas. Enfim, é um animal bastante versátil, generalista. E com todas essas características, é um animal de porte médio, não é muito pequeno, não é muito grande, é fácil de conseguir capturar, é fácil de conseguir manipular, o custo de trabalho é baixo, então ele acaba sendo um ótimo modelo para trabalho sobre a área de vidas, tanto do ponto de vista científico, por si só, quanto do ponto de vista operacional. Bom, e considerando que esses animais estão inseridos num contexto urbano, as áreas de vida, de um modo geral, de vários animais do mundo todo são influenciados pelas modificações humanas da paisagem. Né? Os gambás não estão livres disso. A fragmentação e a perda de hábitat são geralmente as principais explicações, né? Mas existe uma outra secundária, ou às vezes até mais importante, que os nossos lixos humanos, né? nossos desperdícios, especialmente de comida, fazem com que os animais precisem se movimentar menos para conseguir comida. Então as áreas de vida acabam sendo alteradas, simplesmente porque eles não precisam mais se locomover. Bom, o primeiro exemplo, notem, aqui é Campo Grande, tá? Aqui é a ponta sul de Campo Grande, sudeste, se eu não me engano, de Campo Grande. Notem que dentro de Campo Grande a gente tem poucas áreas verdes, a maioria delas... Não, Campo Grande ainda tem bastante, né? Poucas assim. Campo Grande tem vários relíquios... Esqueci a palavra, mas enfim, a palavra bonita. Mas tem vários pontos de área verde que são circundados por construções. Então, naturalmente, se tudo isso aqui fosse uma área verde, as áreas de vida dos animais poderiam se expandir. Elas geralmente ficam restritas pelas barreiras. E também aqui também essa foto de Campo Grande, coatis comendo lixos. Então você imagina que se o coati todo dia pode achar comida nessa lixeira, a área de vida vai ficar em torno dessa lixeira. Ele não precisa ir muito mais longe que isso. Bom, nesse capítulo, então, mediante todos esses aspectos de área de vida e do próprio gambá, questões sexuais e dos componentes urbanos, nesse capítulo eu objetivei especificamente testar o efeito do sexo e da massa corporal sobre as áreas de vida em Delphis albiventris. Né? E a minha hipótese para esse primeiro objetivo é que os machos devem possuir áreas maiores de vida que as fêmeas, porque a gente sabe que na espécie os machos tendem a ser um pouco maiores, existe algum dimorfismo sexual pela literatura, e de um modo geral, independente se for macho ou fêmea, animais maiores, seguindo um dos primeiros referenciais teóricos que eu falei, animais maiores também terão áreas de vidas maiores, animais menores áreas de vidas menores. E o segundo objetivo foi avaliar se a sobreposição das áreas de vida e das áreas core das fêmeas são menores do que o esperado entre a sobreposição de machos e fêmeas. Ou seja, eu quero saber se fêmeas sobrepõem menos com fêmeas do que a gente esperaria de uma relação fêmea e macho. Baseando também nessa ideia de que fêmeas são mais exclusivas e algumas vezes exibem comportamentos territoriais para várias espécies de pequenos mamíferos. O que eu realizei esse trabalho no fragmento da UFMS, o fragmento florestal, a RPPN da UFMS, mais conhecida como Cerradinho,
delimitada em verde aqui, para quem é filho da UFMS ou alguns dos parceiros conhecem. É uma área bem grande, considerando que está num contexto urbano, de cerrado senso estricto. Ela tem cerca de 20 hectares e tem aquela formação bem típica de cerrado. Na época seca fica bem seco, na época chuvosa fica um pouco menos seco, mas é aquela formação de cerrado senso estricto. Para capturar esses gambás, eu fiz um esforço muito grande, notem, aqui no mapinha. Cada cruz é uma armadilha, né? Tá um pouco, é um grid e os pontos foram marcados por GPS. Tem o erro do GPS, né? Mas era um grid, então todas as armadilhas estavam posicionadas a 20 metros uma da outra, né? Formando esse grid que cobre praticamente o cerradinho inteiro, né? E eu fiz as capturas, então, nesse grid gigantesco, de dezembro de 2016 a julho de 2017. Esse grid, então, tinha 220 armadilhas do tipo Tomahawk, aquela armadilha para pequenos mamíferos mesmo. E cada mês eu abria as armadilhas por 5 dias consecutivos. E fazia as capturas, então, em 5 dias consecutivos. Cada indivíduo capturado foi pesado, sexado e marcado com brincos em ambas as orelhas e um dispositivo VHF, né, que seria para fazer a telemetria. Eu quis mostrar aqui o dispositivo, mas dá para ver só a antena, é aquela mesma gambá que eu mostrei anteriormente, enfim. E a gente sempre tomou cuidado desse dispositivo ser menor que 6% da massa total do animal. Ou seja, os dispositivos tinham que ser pequenos o suficiente para que o animal não fosse prejudicado por carregar, né, uma coisa externa ao corpo dele. E 6% vários trabalhos mostram que abaixo de 6% é o ideal, porque não interfere na vida do bicho. Ou não interfere tanto, né? Alguma interferência pode haver, mas não tem o bicho não fica realmente prejudicado com isso. Bom, os indivíduos que eu consegui capturar, eu monitorei de junho a agosto de 2017, 2 vezes por dia, diariamente. E toda vez que eu achava um animal, ia lá com a antena, procurava o animal, determinava que ele estava num ponto, eu marcava esse ponto com o GPS para tirar a localização dele. Bom, para estimar a abundância dos gambás, foi utilizado um modelo fechado de captura, sobre os dados de captura, marcação e recaptura. Ou seja, toda vez que um animal era capturado, marcado e capturado, isso era colocado no modelo. A densidade foi calculada dividindo a abundância estimada pela área total utilizada pelos indivíduos, ou seja, quantos indivíduos a gente tem por X unidade de medida. E as áreas de vida dos indivíduos foram estimadas pelo método clássico, que é o mínimo polígono convexo. Nós escolhemos utilizar 100% nesse caso, porque nós não tínhamos muitas localizações e a área não é muito grande. Então nós pensamos que não tem muita saída ocasional. E para a área core a gente fez o MCP 50%. Para medir a sobreposição das áreas de vida, foi utilizado o método HR, que computa a proporção da área de vida de um animal coberta pela área de vida do outro, né, par a par. E os cálculos da sobreposição da área de vida foram feitos em 3 partes, porque era aquela ideia lá da hipótese, né? Ver se a sobreposição de fêmeas com fêmeas é menor do que o esperado de uma relação controle, que seria macho e fêmea. Ou seja, a gente entende que biologicamente machos e fêmeas não têm um motivo muito claro para deixarem de sobrepor. Na verdade, eles estão formando pares reprodutivos. É normal que eles sobreponham mais. Então essa seria a relação controle. Então a ideia é ver se fêmeas com fêmeas sobrepõem menos que essa relação e se isso é ainda menor do que os machos, né? Porque os machos podem querer sobrepor mais, simplesmente porque eles não se importam. Então por isso foi dividido nesses 3 grupos. E essa sobreposição foi calculada tanto para a área de vida quanto para a área core. E foi testado o efeito fixo do sexo, o nível, se é área de vida ou área core, o termo de interação do sexo na sobreposição de área de vida utilizada por meio de um modelo misto linear generalizado. Então aqui a gente estava testando como as variáveis influenciavam na área de vida e na área core. E todas as análises foram feitas no ambiente R. Bom, como resultados de discussão dessa parte do trabalho. Foram capturados 7 indivíduos de Delphis albiventris, tá? Foram 4 fêmeas e 3 machos, com um total de 35 capturas. E aí você que está assistindo pode se questionar, nossa, mas você disse que era um animal abundante. E a área é uma área grande. É um animal que vive muito bem em centros urbanos. Por que 7 parece bastante? Bom,
nós achamos que não é muito, na verdade. Realmente, 7 não parece muito. Só que a gente tá falando de um mamífero, de um tamanho de um gato, mais ou menos, menor, na verdade, é que eles são um pouco menores. Então é relativamente normal que uma área como o Cerradinho, que é uma área relativamente pobre em recursos, muito seca, não comporte uma população muito grande, né? E notem que o nosso modelo de probabilidade de captura mostra que os animais não tinham um comportamento, não teve um efeito comportamental. A gente realmente fazia as capturas e recapturas, muito provavelmente era muito verdade que os animais caíam e recaíam, não era o mesmo animal voltando todo dia e travando as armadilhas. E uma coisa interessante é que a abundância média estimada é de 7,02 indivíduos, com um intervalo de confiança de 95%. E notem, eu capturei 7 indivíduos. E a estimativa é que tenha 7,02 indivíduos na área. Então, a gente fez um esforço de captura muito alto, né? 200 armadilhas por meses. Então, muito provavelmente, a gente chegou muito perto da verdade da quantidade de indivíduos que tem naquela área, né? Virtualmente, nós amostramos toda a população. Claro, pode ter algum indivíduo ou outro que não foi capturado, mas considerando que a gente pegou 7 indivíduos, um modelo muito forte mostra que tem 0,02 indivíduos na área, meses de captura, marcação, recaptura, e ainda assim nós pegamos 7 indivíduos. Então provavelmente esse número é muito próximo do real, o que faz com que a gente realmente tenha mostrado possivelmente todos os indivíduos da área. Então esses dados mostram uma grande vantagem em relação à grande maioria dos estudos, que foi aquilo que eu falei para vocês na introdução. Se a gente tem todos os indivíduos ou algo muito próximo da verdade, né? Vamos pensar que no máximo eram 8 indivíduos, eu capturei os 7. A gente tem informação da área de vida muito próximo do real, né? Então as sobreposições, todo mundo que mora naquela área é conhecido. Então isso dá uma vantagem para os nossos dados muito grande, porque não existem lacunas, ou as lacunas não são muito grandes, o que permite nossa análise ser bem mais fortes. Bom, em relação aos resultados também, machos e fêmeas não apresentaram diferença na massa corporal, ou seja, não tem dimorfismo sexual de tamanho, e de massa e tamanho, né? A média do tamanho das áreas de vida foi de 10,08 hectares, né, e não teve diferença entre o tamanho das áreas de vida. Então, pensar que uma média, tanto para macho quanto para fêmea, é 10,08. Não houve efeito do sexo, da massa corporal ou do número de pontos, nem da interação do sexo e massa corporal na área de vida. O que isso significa? Machos e fêmeas não exibiram diferença no tamanho da área de vida. A massa corporal também não influencia se animais maiores ou menores vão ter uma área de vida maior ou menor. Se um animal teve mais pontos do que outro, isso pode influenciar, certo? Porque simplesmente por um efeito de a área de vida aumenta muitas vezes conforme o número de pontos aumenta, se não chegou na estabilidade. Mas a gente também não viu o efeito disso. E nem a interação do sexo e da massa corporal. Ou seja, se um macho era maior ou menor, uma fêmea maior ou menor, não importava também pro tamanho da área de vida. E isso parece que para Didelphis albiventris já é um padrão, que 2 outros estudos também não trouxeram efeito da massa da área de vida, mas para o gênero e para vários outros marsupiais neotropicais, isso parece ser um padrão, né? Animais maiores têm uma área de vida maior, mas para Didelphis albiventris esse é o terceiro trabalho que não encontra, né? Enfim. Aí a gente tentando entender por quê. A maioria dos trabalhos feitos, esses 2 trabalhos feitos com Didelphis albiventris, um deles foi conduzido também numa área urbana, como o nosso, e o outro foi conduzido numa ilha. Então, existem efeitos de limitação de movimento. E olhando especificamente nossos dados, notem, essa era a área que os animais tinham para utilizar, né? Basicamente, os entornos quase totalmente ocupado por formações humanas, tirando esse terreno e essa fazenda da UFMS, onde nós encontramos pontos exatamente aqui. Alguns animais, um foi para a fazenda, e uma vez foi a fazenda aqui e um foi para o terreno aqui.
Então parece realmente que a maioria dos animais, a área de vida deles ficava restrita aos limites, né? Tem uma cerca aqui e uma estrada. Então parece que a formação urbana realmente limita a movimentação dos animais, né? O animal chega na cerca ou na estrada e isso limita. Então talvez a área de vida que a gente está vendo pode ser uma área de vida limitada simplesmente por uma questão geométrica do local onde o bicho está inserido. Não tem como expandir, não tem para onde ir. É uma possibilidade. E uma outra possibilidade que nós pensamos, bom, existe um trabalho feito com o de Delphis virginiana, que é um gambá da América do Norte, mesmo gênero, que em áreas urbanas, os indivíduos de áreas urbanas possuem áreas de vida menores do que aqueles da mesma espécie comparados quando eles estão numa área rural. E isso porque os lixos humanos fornecem alimento, a suplementação necessária, os bichos não andam tanto. Nós também temos indícios que uma vez alguns gambás eles apareceram nas casas aqui, local. E a gente também tem indícios não desses gambás, mas de outros que comem ração de cachorro, ração de gato. A própria UFMS tem uma população de gatos bem estabelecida que as pessoas dão ração. Então nós acreditamos também que essa facilidade de encontrar lixo, comida para eles, pode ser um fator que reduz as áreas de vida. Então, sem dimorfismo sexual, também a gente talvez não veja um efeito do sexo no tamanho da área de vida. Eles exibem o mesmo tamanho, mesma área de vida. Mas também é sabido que os machos do gênero de Delphis possuem áreas de vida maiores no período reprodutivos. E nós não avaliamos esses animais no período reprodutivo, né? Por vários motivos, problemas técnicos, operacionais, a gente teve um período de monitoramento bem limitado. E geralmente é mais para o final do ano, o período reprodutivo. Então, como a gente não pegou esse período, talvez os machos pudessem exibir uma área de vida maior no período reprodutivo que as fêmeas. Como não pegamos esse período, é só especulativo. E talvez um estudo mais longo talvez seja necessário para comprovar isso. Em relação às áreas de vida, houve sobreposição em todas as possibilidades. Machos com fêmeas, fêmeas com fêmeas e macho com macho. E quando a gente olha só a área core, tem uma sobreposição menor, né, do que das áreas de vida, mas simplesmente por uma redução geométrica. Quando a gente corta 50%, é normal que as áreas cores também vão diminuir em relação à área de vida. Só que as fêmeas reduziram muito mais a sobreposição das áreas cores dela, né, foi extremamente significativo quando comparado à relação do controle. E os machos não reduziram mais do que o controle. Então aqui, ó, essa imagem ficou um pouco ruim, mas pensem que as bolinhas abertas aqui são as fêmeas, né? A interação fêmea-fêmea da área de vida para a área core. As bolinhas fechadas são o controle macho-fêmea. E as bolinhas cinzas fechadas são os machos. A inclinação da redução da área core, da área de vida para a área core das fêmeas, ela é muito maior do que a inclinação da relação controle macho-fêmea. E o teste aqui foi bastante significativo, mostrando que quando a gente olha na área core, áreas mais exclusivas, as fêmeas reduzem muito a sua sobreposição. E geralmente na área core são aquelas áreas onde estão concentrados os pontos, é onde os animais mais utilizam aquele espaço da área de vida, né? Onde provavelmente estão os melhores recursos, nidificação, local de nidificação, abrigos. Isso evidencia que as fêmeas, mesmo não tendo áreas de vida maiores ou menores, ou a sobreposição no nível de área de vida não é maior ou menor, em relação às áreas exclusivas, ela é bem menor que machos. E esse resultado está em concordância com o que a gente vê na literatura, que as fêmeas de pequenos mamíferos precisam de melhores áreas para reprodução. E evitam essa sobreposição, porque quando ela acha uma área, geralmente ela tende a ficar e evita sobrepor contra a fêmea. E a gente sabe também que as fêmeas do congênero de Delphis aurita reduzem suas áreas core e apresentam comportamento territorialista durante o período reprodutivo. Então, durante o período reprodutivo, elas têm uma reduçãozinha da área core, elas ficam ainda mais restritas e isso se estende alguns meses após. O que mostra que as áreas core realmente tendem a ser bem menores do que o esperado
quando a gente olha as fêmeas. Só que a gente não tem um dado de monitoramento de longo prazo, que pegue o período reprodutivo. Então a gente não consegue ver nem outros efeitos como uma possível territorialidade das fêmeas. Então seria necessário um estudo mais longo que pegasse o período reprodutivo e que realmente analisasse a estação reprodutiva, para a gente entender se machos poderiam estar andando mais ou menos que as fêmeas e se a área core poderia ser ainda menor ou menos sobreposta. Mas ainda assim a gente tem um resultado interessante, que as fêmeas elas têm uma sobreposição de áreas core bem menor do que os machos ou do efeito padrão da relação macho-fêmea. E machos, como a gente já esperava, né? Geralmente é o que a gente espera de machos de pequenos mamíferos, eles apresentam um padrão generalista, comportamental, e que tenta maximizar o esforço reprodutivo. E isso faz com que eles não se importam em sobrepor tanto com outros machos, porque basicamente o que importa para um macho de pequenos mamíferos é encontrar o maior número de fêmeas, né? Especialmente se ele for promíscuo, né? O que muitos são. Então, para o macho de Delphis albiventris, parece que tanto faz se ele sobrepõe muito a área core ou a área de vida com outro macho. Maximizar o esforço reprodutivo para eles é conseguir cobrir todas as fêmeas, independente se isso vai sobrepor muito com outro macho. Perfeito. Bom, então, esses são os principais resultados do primeiro capítulo, né? Das questões sexuais de Delphis albiventris. Não vimos muitas relações de área de vida com massa-sexo, mas as fêmeas utilizam áreas exclusivas, possuem mais áreas exclusivas que machos. O segundo capítulo aqui da tese está relacionado também a efeitos sexuais, mas principalmente agora de densidade, dependentes da densidade. Nesse rato aqui, o rato de espinho da bromélia, que é o Trichomes foster, e o espaço de uso dele a gente tentou entender usando equações estruturais, né, de seleção de recurso. Então, como o animal usa os recursos na paisagem, qual recurso seria mais importante e como isso é linkado com questões sexuais de densidade. Bom, a seleção de habitat é uma parte bastante fundamental do comportamento animal, porque ele modula a evolução, dinâmicas populacionais, interações interespecíficas, composição de comunidade, enfim. Como o animal seleciona o habitat, como o habitat impõe ao animal seleções, faz com que processos de longo prazo sejam moldados por causa disso, né? Por causa dessa seleção. E a seleção de habitat também modula a movimentação dos animais. E é óbvio, porque os animais procuram recursos, né? Tá naquele primeiro conceito lá que eu dei da área de vida, no primeiro slide. Os animais procuram recursos, então selecionar habitat com melhor recurso, modula a movimentação, como os animais vão se distribuir no espaço e como vai ser sua abundância, se uma área permite maior ou menor abundância. Usualmente a gente só pensa em recurso como trófico, né? Recurso é comida. Mas, na verdade, para selecionar um habitat, outros recursos podem e são muito importantes, né? Como, por exemplo, a densidade de coespecíficos. Isso é muitas vezes ignorado, porque a gente não pensa como que a densidade pode fazer com que o animal prefira ou não o habitat. Bom, vamos pensar numa situação de alta densidade de um roedor X. Quando você tem uma alta densidade, pensando que essa área é limitada, a gente tem uma alta densidade, enfim. Quando a gente tem uma alta densidade, a gente tem um aumento da competição intraespecífica. Ou seja, se a quantidade de recursos não é muito alta, a competição fica muito mais forte. E os animais podem não conseguir suprir suas necessidades energéticas, podem entrar em atritos, formar territórios. Mas, por outro lado, quando a densidade é muito alta, do ponto de vista reprodutivo, também é bom. Então, a gente tem um trade-off aí. Porque quando a densidade é alta, tem mais pares reprodutivos. Então, você pode maximizar o fitness em relação à reprodução, mas você pode ter uma condição corpórea ruim. Então, sempre fica nesse trade-off, nesse caso. Mas uma coisa positiva da alta densidade, só positiva, é que isso reduz o risco de predação, a diluição do efeito da presa, né? E o predador tem mais opções e a chance de você ser predado é menor. Então, a densidade é um fator muito importante na seleção de um habitat, porque você vai preferir ou evitar uma área de alta densidade? Para onde a balança pesa? E isso muitas vezes não é considerado. Outros aspectos importantes na seleção de habitat são os sexuais, como, por exemplo, o dimorfismo sexual, que eu já falei alguma coisa lá no outro capítulo,
e também comportamento. Ou seja, diferentes comportamentos, diferenças entre os sexos, seja elas relatadas ao corpo ou ao comportamento, também podem explicar se um macho ou uma fêmea de uma mesma espécie vai selecionar um habitat ou outro. E dentro desse contexto, voltamos lá àquela ideia do autocuidado parental das fêmeas de mamíferos, elas necessitam fazer uma seleção de habitat com melhores recursos, né? Porque o sucesso delas é medido pelo sucesso da prole. Então, as fêmeas de pequenos mamíferos tendem a procurar hábitats com melhor qualidade, de uma maneira geral, né? Não que machos gostem de hábitats ruins, mas as fêmeas são mais exigentes quanto a esse ponto. Então, aqui é um exemplo como o sexo influencia. Mas a seleção de hábitats também pode não estar diretamente relacionada a respostas reprodutivas do sexo. Pode ser só um fator indireto, né, de comportamentos sexuais. Por exemplo, apenas como uma maneira de reduzir a competição intraespecífica, são machos e fêmeas se realocam no espaço, simplesmente para reduzir competição, né? As seleções são diferenciais para reduzir competição. Ou, de uma maneira indireta, hábitos reprodutivos, as fêmeas tendem a nidificar em áreas mais exclusivas e elas podem ficar nessas áreas. E a seleção é feita ali, porque elas não têm muita opção para sair, né? Elas geralmente ficam mais fiéis ao ninho. E também a seleção de habitat pode nem ser um fator relacionado aos animais, pode ser só uma questão do habitat. O habitat ele coloca filtros que impedem ou permitem ele ser mais ou menos selecionado. Então é muito importante que cada população e que os componentes, por exemplo, como sexo, componentes que separam os indivíduos, as categorias da população, sejam consideradas para compreender a seleção de habitat. Aí chegamos novamente a pequenos mamíferos, um grupo que me interessa muito, porque eu acho que eles são muito interessantes para responder muitas coisas, mas independente do que eu acho, pequenos mamíferos são realmente um modelo muito interessante para a gente testar a hipótese de seleção de habitat. Porque eles são pequenos, e na maioria dos casos, e eles são intimamente ligados a variações pequenas de habitat, ou seja, a gente não precisa testar um habitat quilométrico muitas vezes para ver respostas de pequenos mamíferos. Talvez um fragmento seja o suficiente para a gente conseguir ver essas variações. Então é um modelo interessante porque é logisticamente, financeiramente, tecnicamente mais viável e traz respostas bem legais. E também pequenos mamíferos têm uma coisa muito bacana, que são uma variedade muito grande de sistemas de acasalamento e comportamentos sexuais. Pequenos mamíferos são bem diversificados nesse ponto, o que pode influenciar diretamente a seleção de habitat. Então, pequenos mamíferos são um modelo muito bacana, por vários pontos de vista, científicos e técnicos. Bom, então, aqui nessa parte do trabalho, a gente teve um interesse específico em testar a seleção de recursos. Notem, eu falei seleção de habitat até então, mas a gente usa a seleção de recurso como proxies do habitat, né? Os recursos estão dispersos no habitat. Então, os animais selecionam os habitats sempre procurando pelos recursos. Então, a ideia foi ver a influência dos recursos na seleção de habitat individual por meio de uma seleção de recursos estruturados. E eu vou falar isso lá, essa coisa bonita da técnica lá nos métodos. E o objeto de estudo foi esse roedor muito simpático da família Equimidae, o Trichomes foster, que é o rato de espinho da bromélia. É um animal relativamente grande, olha o tamanho das nossas mãos, perto dele é um rato grande. Ele ocorre ali no Pantanal, né, na parte... o gênero ocorre em toda a faixa seca, ali partindo do Nordeste do Brasil até as florestas secas da Bolívia. E é um roedor grande, é um roedor que suporta o dispositivo de captura. É dessa família aqui, Equimidae, que tem muitos sistemas de acasalamento diferentes. Então é um modelo bem bacana para testar essas questões sexuais, de densidade, como isso influencia na seleção final de recursos. E é um animal que a gente também já tem um conhecimento prévio, que vem da Pamela Antunes, que fez mestrado, doutorado com esses bichos alguns anos atrás. Então era um animal que a gente já sabia como lidar. Então foi um modelo bastante interessante. Também medido pela Pamela,
Eles têm uma densidade relativamente baixa na área de estudo, né, o que permite um estudo, permite com que a gente monitore uma grande quantidade de indivíduos sem um esforço megalomaníaco. E a Pamela também estudou intensivamente esses bichos e ela viu que esses animais eles estão muito relacionados ao caraguatá, né, que eu vou falar mais dele ali para frente, que é uma bromélia lá do Pantanal. E recentemente nós inferimos que o casamento desse animal é do tipo promíscuo. Bom, enfim, de acordo com esse arcabouço sobre seleção de hábitat e recurso, a gente quis entender como 3 variáveis influenciam na seleção de hábitat de Trichomes foster: cobertura do caraguatá, abundância de coespecíficos e biomassa de artrópodes. Por quê? Vou falar lá na frente, tá? Mas o caraguatá é ligado à proteção, abundância de coespecíficos é simplesmente porque eles estão, a gente infere o sistema de acasalamento e a gente acredita que a densidade é algo importante, e biomassa de artrópodes porque é o principal recurso alimentar deles. Tá, as hipóteses desse capítulo são que o caraguatá deve ser a variável mais importante, porque provém a coisa mais importante que é a proteção. Ele deve influenciar positivamente nas outras 2 variáveis, que é biomassa de artrópode e abundância de coespecífico, porque ele toma conta da área de vida dos tricomes, né? Parece uma coisa muito importante. Biomassa em série deve ser a segunda variável mais importante, sem diferença para o sexo, porque é comida. A biomassa de artrópodes deve influenciar a abundância, ou seja, quanto mais artrópodes, mais indivíduos em uma área, e a abundância deve criar 2 cenários diferentes para cada sexo. As fêmeas devem evitar altas abundâncias e machos selecionar. Bom, esse trabalho foi realizado no Pantanal em Ecolândia, em 2 fases. A fase 1 foi feita na fazenda Imirim, da Embrapa, e a fase 2 foi realizada na fazenda Alegria, também no Pantanal da Ecolândia. Então, tá invertido aqui, mas nós tivemos... não, desculpa, tá certo. A gente teve um fragmento amostrado, que seria a unidade amostral 2, e um outro fragmento amostrado, que é a unidade amostral 3. Essa região do Pantanal é muito característica. Ela é caracterizada por possuir esses corpos d'água do tipo salina, que possuem esse halo de sais em volta do corpo d'água. É uma água bem alcalina, salobra. As cordilheiras que circundam esses corpos d'água, certo? As baías, que são outro tipo de corpo d'água desse local, que é a água doce. Então essa seria a diferença de salina para baía. E os capões, que são porções de terra um pouco mais elevadas na paisagem e que durante a cheia promovem refúgios para os animais, né? São como fragmentos naturais, de vegetação. E aí promove algum nível de isolamento, que é algo muito legal para testar algumas coisas de ecologia. E lá na Ecolândia também a gente consegue achar algumas formações monodominantes, como extensas partes de caraguatá, que é um componente muito importante para esse rato, né, como eu já falei. Notem como é espinhento e os bichos vivem aqui nesse meio e a gente tem que entrar aqui. E só como exemplo, um carandazal, por exemplo, que é essa palmeira que forma vários hectares de uma mesma planta, né, pelo menos uma árvore dominando. São características, é uma área bem interessante, bastante seca uma parte do ano, mas é uma área bem legal. Peraí, me perdi. Tá, e aqui para trazer, por exemplo, para vocês como que é a paisagem onde estão os nossos 2 fragmentos, né? Por exemplo, as baías circundando, as cordilheiras, os capões perdidos aqui. E aqui é um capão, e essa parte verde clara é, por exemplo, como o caraguatá ele é distribuído ao entorno do capão, né? E os ratinhos vivem nele. Bom, como eu falei para vocês, foram 2 fases de captura. Na fase 1 foi do período de julho de 2010 a julho de 2012, tem um tempinho já. E foi feito um grid de captura dentro de uma cordilheira com 143 armadilhas separadas por 20 metros. A fase 2 ela é mais recente, ela foi feita em 2018, né, de agosto a outubro, também é um período bem mais curto comparado ao outro. E para montar as armadilhas para esses 2 trabalhos, a gente preferiu seguir o caraguatá, porque nessa primeira etapa, o caraguatá ainda não era uma certeza, que ele era um componente-chave para definir onde um tricomes estava. Quando a gente volta aqui em 2018, a gente já sabe que os tricomes eles estão linkados ao caraguatá. Você basicamente só pega tricomes onde tem caraguatá. Então, a gente seguiu os caraguatás em cada um dos capões. Por exemplo, o capão 2 tinha caraguatá em toda a borda. Então, nós colocamos armadilhas em toda a borda, 118. E o capão 1, ele tinha ele tinha caraguatá praticamente toda a extensão dele. Então, nós temos um grid com 150 armadilhas cobrindo todo o capão. Para as 2 fases foi utilizada a armadilha Tomahawk,
aquela armadilha do gambá também, escada com banana e manteiga de amendoim. Nós pesamos os indivíduos, sexamos, equipamos com brinco de marcação, e os indivíduos que possuem uma massa maior que 150 gramas foram equipados com um dispositivo de VHF. Da mesma forma que eu falei lá dos gambás, esse VHF aqui é bem menor para um rato, mas ainda assim tem que ter uma massa mínima para o animal não ter uma piora na qualidade de vida. Então, animais com maior que 150 gramas podiam receber o equipamento. E para estabelecer então os pontos de localização foi utilizado captura, marcação e captura, como dos gambás, e a telemetria. A telemetria foi conduzida em 2 momentos, né, 2011, abril de 2011 e agosto de 2012, durante uma semana todo mês. E na fase 2 a gente fez diariamente de agosto a outubro de 2018. Para ambas as etapas, em todo momento foi feita telemetria, ela era feita 2 vezes ao dia. E a área de vida de cada indivíduo foi calculada como uma ferramenta para delimitar a área de uso dos animais, né, para que a gente pudesse entender como os recursos eram utilizados dentro dela. As variáveis de recurso foram acessadas da seguinte forma. Caraguatá, a gente tentou fazer a densidade medindo a altura da formação e a tamanho, altura e densidade da formação. Aqui está um exemplo. A variação de cor aqui mostra como o Caraguatá muda. A biomassa de artrópodes, nós colocamos pitfalls dispostos de formas diferentes em cada método. Depois, se vocês quiserem, podem perguntar. O meu tempo está acabando, então vou ser um pouco mais rápido. Mas nós colocamos pitfalls para medir a biomassa de inseto. E a abundância de coespecíficos foi basicamente contar quantos indivíduos eram capturados em uma estação de captura, uma armadilha, e aí a gente montava o mapa de densidade. A seleção de recurso foi analisada dentro da terceira ordem de seleção, ou seja, dentro das áreas de vida. E para proceder a essa análise foi utilizada uma modelagem de equações estruturais, que é uma maneira um pouco mais moderna de trabalhar a seleção de recurso, porque ela permite estimar os efeitos diretos e indiretos entre as variáveis e o alvo final, ou seja, qual é a seleção final, o que pode esclarecer a compreensão sobre o contexto ecológico da seleção de habitat, né? A gente consegue entender melhor como as variáveis estão linkadas e como isso é ecologicamente relevante. E o sexo sempre foi considerado, né? Então os sexos sempre foram separados, a seleção de habitat, para a gente tentar entender como o sexo interage com as covariáveis. Em todas as análises foram feitas no R. Bom, nesses muitos anos, em 2 etapas de captura, foram capturados 126 indivíduos, 73 machos e 53 fêmeas naqueles 2 primeiros anos, e 19 indivíduos na segunda fase, né, em 2018. Desses 19, 15 indivíduos vieram do capão, de um dos capões, e 4 do outro, com 83 capturas. De todos os indivíduos capturados, desses 126, só 21 puderam ser monitorados, por causa do tamanho e por outros motivos técnicos, e do outro, todos os 19 foram monitorados. No total, a gente tem 449 localizações. Bom, esse aqui é o resultado geral da seleção de recursos. Não se assustem, eu vou explicar ele com calma. Basicamente, a gente tem aqui todas as covariáveis, né? A cobertura de Caraguatá, a biomassa de artrópode, a abundância de coespecíficos e a seleção individual, que é o alvo final, né? Como a gente quis entender como os indivíduos selecionavam. Cada cor aqui, a cor preta representa que essa variável ela é significativa ou sobre uma outra variável ou na seleção final. O vermelho indica que não é significativo, ou seja, aquela variável não influencia em outra ou não influencia na seleção final. E o cinza é significativo, só que negativo. Ou seja, ele é significativo, mas exerce um efeito de negatividade, né? Por exemplo, quando a abundância de coespecíficos aumenta na seleção individual, aqui é positivo, mas na verdade a seleção individual diminui, desculpa. Eu vou explicar isso melhor. Pode ficar um pouco confuso porque são muitos. Mas o que a gente pode medicar aqui? Que a cobertura de Caraguatá ela é muito alta, é o valor significativo positivo maior que atua na seleção individual, e ela é diferencial para machos e fêmeas. Notem que as fêmeas é quase o dobro. A cobertura de Caraguatá também influencia diretamente na biomassa de artrópodes, ou seja, quanto mais Caraguatá, mais artrópodes, e influencia diretamente também na abundância de coespecíficos, certo?
E agora vamos começar a separar isso aí para vocês para entenderem um pouco melhor, porque é um pouco complicado mesmo e dúvidas quanto a isso podem me perguntar depois, porque realmente não é muito simples se você não entende o arcabouço disso. Bom, então, essa abordagem permitiu que a gente separasse os efeitos de cada recurso sobre o processo de seleção final e também separando o sexo. Essa técnica provém uma direção e intensidade do efeito, ou seja, aquele número é a intensidade, certo? Então, eu sei que a cobertura do Caraguatá influencia nessa intensidade a seleção individual para fêmeas e essa para machos, e você pode ver que para fêmeas é quase o dobro que para machos. E é uma técnica integrativa mecanicista que permite o entendimento do papel de cada variável e inclui a hierarquia na seleção individual. Por exemplo, a cobertura de Caraguatá, ela exerce uma hierarquia sobre a biomassa de artrópodes, antes da biomassa de artrópodes influenciar na seleção individual. Então, consegue desemaranhar esses efeitos. Vamos olhar agora, um por um, para vocês entenderem com mais clareza o que eles querem dizer. A cobertura de Caraguatá influencia significativamente e positivamente a seleção individual. Ou seja, quanto mais Caraguatá, mais o indivíduo seleciona. Só que é um pouco diferente, né, para machos e para fêmeas. Para fêmeas é 0,99 a força e para machos 0,47, quase o dobro para fêmeas. Bom, a cobertura de Caraguatá é o principal determinante, provavelmente porque o Caraguatá fornece proteção para os animais, então é uma importância muito grande, o animal não quer morrer. Só que as fêmeas selecionam quase o dobro do que os machos. E isso pode, de novo, estar atrelado àquelas coisas que a gente sempre fala das fêmeas, como uma estratégia reprodutiva. As fêmeas, elas ligam mais para a proteção, especialmente da prole, né? O que faz com que elas procurem áreas mais seguras. E os machos devem ser mais vida louca, então eles ficam menos tempo no Caraguatá, né? As fêmeas ficam quase o dobro, selecionam quase o dobro, porque os machos estão procurando pares reprodutivos. Isso explicaria, então, por que a cobertura de Caraguatá é quase o dobro para as fêmeas do que para as machos na seleção individual. Bom, notem que eu peguei aquele grandão, né, parece assustar, e eu estou desmembrando eles, né? Via por via. Então, o que a gente entendeu agora? A cobertura de Caraguatá é o mais forte na seleção individual e é mais forte para fêmeas do que para machos. E agora eu peguei a cobertura de Caraguatá só influenciando a biomassa de artrópodes. Eu nem discuto muito isso. A força não é muito grande, mas é uma relação meio óbvia. Onde tem mais Caraguatá, ou seja, é uma cobertura mais fechada, mais úmida, né? Tem um ecossistema de flui melhor ali, tem mais biomassa de artrópode. Eu nem vou discutir muito isso porque é uma relação muito esperada, na verdade. Mas uma coisa muito interessante dos nossos resultados, pode ser até um pouco complicado, mas vamos tentar entender isso melhor, que a biomassa de artrópode, sozinha, não é significativa. Notem, é vermelho. Não é significativa na seleção individual. Tanto faz. Entendeu? Se tem mais artrópodes naquele lugar ou não. E a biomassa de artrópode tem um efeito significativo negativo na abundância de coespecíficos. Ou seja, se tem mais artrópodes, a abundância de coespecíficos diminui. Se tem mais comida, menos indivíduos. E quando a abundância de indivíduos interage com a biomassa de artrópodes, tem um efeito negativo maior ainda, né? Um efeito significativo negativo menor ainda na seleção individual. Ou seja, quando tem muita comida, muitos indivíduos, menor o indivíduo que ir para aquele lugar. Bom, uma possível explicação para essa relação negativa é que o aumento dos recursos em uma área aumenta a competição, né? Então, se aumenta muito artrópode, os animais tendem a não querer ficar mais lá. E se aumenta artrópode ecoespecíficos, os animais não querem realmente ir para lá. É para reduzir uma competição intraespecífica. E, mas se tem mais comida, por que o bicho não fica lá? Porque os artrópodes são um recurso muito comum. Né? A gente vê que tem artrópode em todo o Caraguatá. Talvez não justifica ficar numa área com mais artrópode, onde você pode ficar mais sujeito a uma interação agonística, ainda mais se você for talvez uma fêmea. Fêmeas são mais territorialistas, então não faz diferença. A gente evita aquela área de hotspot de comida e vai para uma outra, porque vai ter artrópode em todo lugar. E então o artrópode parece simplesmente não ser um recurso limitante, ao contrário do Caraguatá em si. O Caraguatá ele é muito importante. Onde tem Caraguatá tem proteção, mas onde tem artrópode não necessariamente é só onde tem comida. Quando a gente olha só a cobertura do Caraguatá, aumenta a abundância de coespecíficos, ou seja, mais Caraguatá,
maior a densidade de bichos, que é esperado, né? Uma área que oferece mais proteção, vai ter mais bicho. É como se eu estivesse querendo me abrigar da chuva num ponto de ônibus. Não só eu, outras pessoas também querem. Então é um efeito significativo positivo. Alto é o segundo maior efeito. Né? Foi a segunda variável mais importante. Só que se a cobertura de Caraguatá influir diretamente na seleção individual final, também é esperado que a formação influencie diretamente com alta força na seleção e abundância de coespecíficos. Né? Se o Caraguatá ele já é muito forte para um indivíduo selecionar uma área, então também é esperado que ele faça com que vai ter mais indivíduos numa mesma área de Caraguatá. Só que as fêmeas são muito loucas, porque ao mesmo tempo que elas evitam a abundância de coespecíficos, elas também têm que selecionar o Caraguatá por proteção. Então quando a gente vem aqui, ó, notem que todo mundo seleciona o Caraguatá, promove uma seleção positiva e significativa na abundância de coespecíficos. Só que a abundância de coespecíficos promove uma seleção negativa das fêmeas e positiva para os machos. Ou seja, fêmeas tendem a evitar, elas selecionam menos áreas com muita densidade. Machos selecionam positivamente. Então, fêmeas evitam áreas com maior abundância de coespecíficos. A gente tem também documentado que fêmeas de tricomes fósseis podem ter territorialidade. A Pamela traz isso, a Pamela Antunes. E assim, então, seguindo o arcabouço teórico desses comportamentos reprodutivos, que eu já falei extensamente lá desde os de Delphis, e sabendo que as fêmeas têm um comportamento territorial, é esperado que as fêmeas de Trichomes foster, então, vão evitar áreas com alta densidade, simplesmente porque elas são territoriais e ali pode ter alguma interação agonística. Fêmeas, elas preferem áreas mais exclusivas, né? E aqui no Trichomes foster a gente vê isso com bastante força. Só que existe um trade-off aí, porque ao mesmo tempo que as fêmeas selecionam áreas com mais Caraguatá, que é aquela primeira via lá da equação, isso também leva a uma maior quantidade de coespecíficos. Só que quando a gente olha, as fêmeas selecionam com muito mais força o Caraguatá, ou seja, a proteção que o Caraguatá confere às fêmeas ela é mais importante do que evitar coespecíficos. Né? Então, nesse trade-off, é melhor você ter proteção do que evitar coespecíficos. Mas sempre que você puder evitar um coespecífico, você vai evitar. Já os machos tricomes, ao mesmo tempo que eles também selecionam menos o Caraguatá, eles parecem não ter problema nenhum com as maiores densidades. Né? E, na verdade, eles selecionam, eles vão para áreas com maiores densidades. Isso pode estar relacionado também aos comportamentos sexuais dos machos, que maximizam o esforço. É aquela velha história. O macho maximiza o esforço reprodutivo procurando mais pares reprodutivos. Então, se tem mais densidade, ele é arroz de festa e ele vai para lá mesmo. Ele seleciona, não é muito grande o esforço de seleção, mas enquanto as fêmeas contra-selecionam, evitam, os machos selecionam. Bom, pessoal, eu acho que eu já ultrapassei meu tempo, então vamos finalizar. Conclusões gerais. Do primeiro capítulo. Bom, a gente viu que de Delphis albiventes não teve área de vida relacionada ao sexo, nem a massa corporal, nem a interação do sexo da massa corporal, que é algo que quebra as nossas expectativas das hipóteses, mas acontece. Talvez as alterações antrópicas podem ser uma explicação para toda essa ausência de padrão, né, que seria limitações por barreiras físicas, suplementação de comida de lixos humanos. Nós vimos que a sobreposição das áreas core foi muito menor do que o esperado para as fêmeas, indicando que realmente elas possuem áreas mais exclusivas quando comparado aos machos. Fêmeas preferem áreas mais estáveis, mais exclusivas. E essas diferenças, todas as diferenças, provavelmente estão ligadas a comportamentos sexuais dos dois sexos, onde fêmeas precisam de áreas com maior qualidade, menor competição, especialmente entre elas, para cuidar da prole. Sobre o Trichomes foster, a cobertura do Caraguatá é definitivamente o recurso mais importante para eles, e que o Caraguatá influencia em todas as outras variáveis que os tricomes usam, ou seja, se tirar o Caraguatá, a gente praticamente acaba com o Trichomes foster. As fêmeas selecionam quase o dobro mais Caraguatá que machos, porque provavelmente elas devem ser mais precavidas, porque elas têm que cuidar da prole. Né? Morrer para elas é um pouco mais arriscado, porque se elas morrerem, elas perdem tudo. Já os machos se arriscam mais, porque eles maximizam a reprodução. As fêmeas também tendem a evitar áreas com maior abundância populacional, porque elas têm, a gente sabe que elas têm um índice de territorialismo, também relacionado a comportamentos reprodutivos. Os machos selecionam essas áreas com alta densidade, novamente porque eles devem estar procurando maximizando o número de pares reprodutivos. E algo que foi um pouco esquisito, mas ok, a gente tentou achar explicações para isso, é que
Onde tem mais comida, não tem uma maior seleção individual. E isso ainda faz um efeito negativo com a abundância populacional. Se a gente tem mais comida e mais indivíduo, os bichos não selecionam. E que, na verdade, pensando que artrópodes é um recurso bastante comum, talvez faça um pouco sentido, né? Evitar a abundância populacional em hotspots de comida para evitar a competição intraespecífica. É isso, gente. Essas são as conclusões finais do meu trabalho. Teve que ser um pouco corrido, porque acho que passou um pouco do tempo. Novamente eu vou estar online por um bom tempo depois do final da apresentação oficial, agora à tarde. Então, podem me perguntar, me mandem e-mail caso não você assista essa apresentação depois. Eu vou ficar muito feliz por responder qualquer dúvida que vocês tenham tido. Ok? Bom, gente, eu quero agradecer agora a parte emotiva do trabalho. Gostaria de agradecer imensamente a todos os que estão aqui, e alguns não estão, né? Não porque eu esqueci, eles estão sumarizados de alguma forma em grupos aqui, ou eles estão na parte escrita. Eu queria agradecer muito ao professor Luiz Gustavo, que sempre me ajudou desde o início desse trabalho. Sempre que tudo estava difícil, ele me dava uma força muito grande para resolver e tentar arrumar os problemas. Gustavo, muito obrigado, você não sabe como isso foi importante para mim. Ao Jorge, que me salvou na reta final, porque o Gustavo foi para os Estados Unidos, me deixou, mas o Jorge me salvou. Deixou não, continuou me ajudando à distância. Mas o Jorge foi aquela mão aqui no Brasil muito grande. Jorge, muito obrigado pelos ensinamentos. E não menos, Zaida, que me acompanhou em campo, fez grande parte desse trabalho, ficou um mês comigo, dividimos perrengues, coisas tristes, coisas legais. E no final a Zaida ainda pegou a minha tese, colaborou um monte, me ajudou a escrever, corrigiu em inglês. Enfim, a Zaida foi uma grande mentora e amiga. Muito obrigado, Zaida. O professor James Forster, da University of Minnesota, que me embarcou. O James é um dos meus orientadores também, mas eu preferi botar ele aqui separado, porque ele me abrigou lá no laboratório dele por 6 meses, no meu período de sanduíche, e isso fez uma diferença muito grande. O James também veio para o Brasil ano passado, e quando parecia tudo perdido, o James tentou me dar uma luz. Então, James, thank you so much, James. You are awesome. No, you are amazing, and you helped a lot. Obrigado, James. Thank you, James. Um grande obrigado ao professor Heitor Herrera e à sua filha Bruna Herrera, porque o campo do segundo capítulo não seria possível se o Heitor não tivesse aberto as portas da sua fazenda e a Bruna dado um suporte gigantesco para a gente lá, Heitor e Bruna, e o pessoal da Fazenda Alegria, que dava um suporte muito grande para a gente em campo. Muito, muito obrigado. E o professor Heitor ainda ajudou a gente na primeira etapa do trabalho, com empréstimos de armadilha, com os alunos dele nos ajudavam muito. Então, gente, muito obrigado ao professor Heitor, a Bruna, a equipe Alegria e os alunos do professor Heitor. Pamela, que desde o começo do meu doutorado me ajudou muito nas questões de pequenos mamíferos, de tricomes, enfim, de toda essa coisa. Pamela, muito obrigado. Você é uma inspiração para mim. Eu admiro muito sua história, sua trajetória. E embora a Pamela hoje não está na academia, ela ainda dá uma força gigante. Ela não está mais na academia, mas ela dá uma força gigante pra gente. E ela escolheu uma carreira linda, maravilhosa, uma nova carreira linda, maravilhosa. E Pamela, você é incrível. Obrigado. Todo mundo que me ajudou no campo, nos 2 campos, é muita gente, ocupar um espaço muito grande aqui. Meu tempo já acabou, então todo mundo está lá na tese escrita, vocês estão eternizados lá para mim. Eu só queria citar aqui especificamente a Zaida, que eu já citei, a Márcia Marie e o Matheus Justino, que me ajudaram num campo muito pesado, que era da Alegria, que era um mês seguido, né? Então vou falar só desses 2. Mas muito mais gente me ajudou, então vocês estão citados, você sabe que você me ajudou. Então, muito obrigado. Aos membros da minha banca, tá aqui. Todas as considerações vão ser acatadas, algumas já foram, várias já foram aqui na apresentação. E isso, provavelmente, que vocês falaram, Camila, Wellington, Eric, Maurício, Nina, vai ser muito importante para as publicações. Então, muito obrigado mesmo por gastar tempo e ter me ajudado a melhorar. E eu queria só dar um obrigado especial ao Eric, porque desde o meu mestrado, o Eric sempre me ajuda a melhorar muito. E eu admiro muito o Eric enquanto pesquisador, enquanto pessoa, e ele me ajuda muito, me ensina muito. Então, Eric, obrigado.
obrigado especial para você, que a nossa trajetória de você me avaliando já está longa. Aos amigos e amigas do LAMP, aos que não estão mais lá, aos que ainda estão, ter passado esses anos com vocês foi muito bom, assim, ajudou muito. Nos momentos tristes, nos momentos felizes, principalmente nos felizes, vocês me ajudaram muito, algumas dessas pessoas me ajudaram no campo. Então, muito, muito obrigado, gente. Vocês foram incríveis e eu vou sempre ser um parceiro do LAMP, assim, enquanto o Gustavo me quiser. Então, obrigado. Obrigado a todos vocês. Não espero, não, mal vejo a hora da pandemia passar para a gente fazer a primeira festa do LAMP de volta. A todos, amigas e amigos, familiares, aos grandes mestres que eu tive, né, em toda essa jornada que não é só do doutorado, né? Começou há muitos anos atrás, muitos, eu não sei nem dizer exatamente quando. Muito obrigado. Assim, vocês me ensinaram muito e é legal estar nesse momento agora e pensar em tudo isso que eu aprendi. Obrigado, gente. E por fim, eu gostaria de agradecer a CAPES, que me concedeu a bolsa de doutorado, e a bolsa de doutorado sanduíche, que quando eu fiquei na University of Minnesota. Muito obrigado, CAPES. CNPq, que financiou o projeto que abarcou praticamente toda a segunda etapa do trabalho. Foi um universal do CNPq. Muito obrigado, CNPq. Não seria possível ter feito o segundo capítulo sem vocês. E a Fundect, que também colaborou muito com todo o nosso laboratório, na verdade. Toda a primeira parte foi financiada pela Fundect e parte da segunda também. Então, muito obrigado, Fundect, por ter permitido esse trabalho. E todos os outros que o nosso laboratório faz, né? Acho que eu posso agradecer em nome de todo o meu laboratório. Pessoal, obrigado por ter assistido até aqui. Esse é meu e-mail. Caso vocês tenham alguma dúvida para falar comigo fora a apresentação, me mandem e-mail. Eu vou ficar aqui por cerca de 10 minutos ainda, ou talvez... Né, vou ficar 10 minutos esperando perguntas, a gente pode ficar mais, se houver alguma discussão. Mas, enfim, é isso. Muito obrigado a vocês que assistiram. E agora, perguntem. Agradeço muito. Obrigado.